Olá, eu sou a Samantha Maureen e bem-vindo ao projeto Leia a Bíblia em um Ano. Hoje é o nosso 321º dia e vamos ler Jeremias do capítulo 49 ao capítulo 51. A versão da Bíblia é revista e atualizada da editora SBB. Abra o seu coração e deixe Deus falar com você. Boa leitura, Deus o abençoe. Jeremias capítulo 49. A respeito dos filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem Israel filhos? Não tem herdeiro? Por que, pois, herdou Milcom a Gade e o seu povo habitou nas cidades dela? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e as suas aldeias serão queimadas, e Israel herdará aos que o herdaram, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída, ai! Clamai, ó filhos de Rabá, cingi-vos de cilício, lamentai e dai voltas por entre os muros, porque Milcom irá em cativeiro, juntamente com seus sacerdotes e os seus príncipes. Porque te glorias nos vales, nos teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei terror sobre ti, diz o Senhor dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e cada um de vós será lançado em frente de si, e não haverá quem recolha os fugitivos. Mas, depois disto, mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: acaso já não há sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu-se-lhe a sabedoria? Fugi, voltai, retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns cachos? Se ladrões de noite não te danificariam só o que lhes bastasse? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. Está destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não é. Deixa os teus órfãos, e eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim, porque assim diz o Senhor: eis que os que não estavam condenados a beber o cálice totalmente o beberão, e tu serias de todo inocentado? Não serás tido por inocente, mas certamente o beberás, porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra será objeto de espanto, de opróbrio, de assolação e de desprezo, e todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétuas. Ouvi novas da parte do Senhor, que um mensageiro foi enviado às nações para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela e levantai-vos para a guerra, porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. O terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. Tu que habitas nas fendas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim será Edom objeto de espanto. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas, como na destruição de Sodoma e Gomorra e das suas cidades vizinhas,
diz o Senhor. Assim não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum. Eis que, como sobe o leãozinho da floresta jordânica contra o rebanho em pasto verde, assim, num momento arrojarei dali a Edom e lá estabelecerei a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouve o conselho do Senhor que ele decretou contra Edom e os desígnios que ele formou contra os moradores de Temã. Certamente até os menores do rebanho serão arrastados e as suas moradas espantadas por causa deles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até o mar vermelho se ouviu o som. Eis que como águia subirá, voará e estenderá as suas asas contra Bósra. Naquele dia, o coração dos valentes de Edom será como o coração da mulher que está em dores de parto. A respeito de Damasco, envergonhou-se Amate e Arpade, e, tendo ouvido más novas, cambaleiam. São como o mar agitado, que não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir e tremor a tomou. Angústia e dores a tomaram como da que está de parto, como está abandonada a famosa cidade, a cidade de meu folguedo. Portanto, cairão os seus jovens nas suas praças. Todos os homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia. Diz o Senhor dos Exércitos: acenderei fogo dentro do muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. A respeito de Quedar e dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu, assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas os seus rebanhos, as lonas das suas tendas, todos os seus bens e os seus camelos levarão para si, e lhes gritarão: há horror por toda parte. Fugi, desviai-vos para muito longe, retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho e formou desígnio contra vós outros. Levantai-vos, ó babilônios, subi contra uma nação que habita em paz e confiada, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, eles habitam a sós, os seus camelos serão para presa, e a multidão dos seus gados para despojo. Espalharei a todo vento aqueles que cortam os cabelos nas têmporas, e de todos os lados lhes trarei a ruína, diz o Senhor. Azor se tornará em morada de chacais, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, homem nenhum habitará nela. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos. E não haverá país aonde não venham os fugitivos de Elão. Farei tremer a Elão diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre os elamitas o mal, o brasume da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha a consumi-los. Porei o meu trono em Elão e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor.